Presidenta, nós queríamos gastar aqui, já são 7 horas de discussão aqui nessa comissão de Constituição e Justiça, na mesma proporcionalidade, assim como vem ocorrendo as queimadas que são emergencial e que quando, naquele período, naquele momento que ainda não cessou a queimada, o STF decidiu de imediato, por crédito extraordinário e também determinando um plano de combate ao incêndio para a União. No entanto, esse Congresso Nacional que discute agora o ataque à democracia, ao ataque ao Supremo, silenciou na recomendação de votar urgentemente as medidas provisórias também para lidar com a situação das queimadas. Aqui se percebe o quanto esse Congresso Nacional, em grande maioria, não todos, se preocupa ao ataque direto ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, o companheiro Patrus Ananias, Chico Alencar, a palavra de trás que orienta a palavra da frente, que já é aqui também, vem com essa experiência de Congresso Nacional, é exaustivo em pleno século XXI, quando poderíamos se tratar de algo moderno, mas o retrocesso não pode ser tratado como algo moderno. Essa votação no dia de hoje não representa a civilização do povo brasileiro, que por muitas vezes, companheiro Chico Alencar, perguntou para nós, povos indígenas, se nós éramos primitivos. E não se tratava de primitivo por ser os primeiros. Era primitivo de uma maneira estereotipada, falando se nós comia gente. E hoje eu pergunto, vocês são primitivos? Vocês roem direito? Vocês corroem a cidadania e a democracia? E não se trata, novamente, do direito à maioria. Porque nessa casa vocês são maioria, mas não representa a totalidade do Brasil, que a maioria não está aqui dentro, companheiro Patrus Ananias. A maioria está do lado de fora. E por muitas vezes não se sente representado. Ainda na matéria, que no primeiro, tentar dizer que usurpar, mediante a decisão da sentença do voto, a interpretação analógica de competência do Poder Legislativo, criando, em geral, abstrata competência do Congresso Nacional. Os dois pontos mais graves: violar mediantemente a decisão da sentença do voto, a interpretação analógica da imunidade material do parlamentar, prevista no artigo 53. É muito abstrata essa avaliação, essa postura que traz nesse projeto de lei. E que por muitas vezes nós vivenciamos, mais uma vez, quando se teve o ataque na ditadura militar, onde várias pessoas foram torturadas, e aqueles mesmos que era permissivo à ditadura militar, também se foi permitivo a essa tentativa de golpe. E muitas vezes escutei aqui também, falando da direita e esquerda, e nós povos indígenas, que sempre fomos os povos de raízes, tem que se beber mais na experiência e na sabedoria indígena. Porque aqui não se trata de partido, porque o Brasil não é um Brasil repartido. É preciso pensar um direito da totalidade. E quero refletir aqui que nessa tarde de hoje, o que estamos votando, se é compreensível para quem trata, estuda hermenêutica jurídica, que é um estudo da norma, do ordenamento jurídico, o que estamos fazendo aqui nessa tarde de hoje é uma necropolítica. Necropolítica significa, é um conceito de referência usado para o poder social político para decretar as pessoas que podem viver ou aquelas que devem morrer, numa distribuição desigual de oportunidade no sistema capitalista atual. Poderia dizer que, além da necropolítica, nós estamos aqui numa necrojustiça, numa necrodemocracia, numa necrointeresse, quando as pessoas não se têm a mesma compreensão quando se trata de outras pautas importantes, assim como a pauta ambiental. Se falou hoje aqui também de um pacote anti-STF. Essa pauta não é somente anti-STF, companheiro Patrus Ananias. Essa é uma pauta anti-Brasil. Essa é uma pauta anti-sociedade. Essa é uma pauta anti-povo. Aqui foi mencionado também que estão jogando enquanto zagueiros. Sempre uso essa frase, mas num termo mais positivo. E, na verdade, está jogando enquanto atacante. E nessa regra do jogo, tem que se respeitar os critérios. Futebol a gente se joga com os pés e não se faz gol com as mãos. Aqui está tentando fazer gols com as mãos, tentando atacar diretamente a essa democracia. Por muitas vezes, companheiros que eu admiro também nessa casa, que sentou nos bancos da universidade, se formaram advogados, mas é preciso a compreensão mais intrínseca, que o direito à cidadania, que o direito à sociedade de minoria não pode sobrepor. Foi falado aqui também do presidente da Casa do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Assim como ele votou favoravelmente, naquele momento também, a decisão do marco temporal, que foi causa julgada no STF, assim como tratamos na PEC anteriormente, se devemos respeitar os processos ainda democráticos. Porque se virou moda no Brasil se golpear a democracia, virou moda tentar golpear aquelas pessoas que exercem democraticamente poder, e nós, povos indígenas, que sofremos o primeiro golpe desde o ano de 1500. Aqui se foi refletido também a pluralidade da representação. Mas as decisões não são plurais. As representações podem até ser plurais, mas as decisões não são plurais. Aqui, baseado no que estamos vivenciando hoje, queríamos inspirar na Bolívia, que impediu a tentativa de golpe quando não se tentava respeitar
o resultado democrático. E quando se falou aqui ainda também que antes não era assim, o STF não era assim, por que agora se permite inviabilizar decisões já tomadas no Congresso Nacional? O Supremo não era assim, porque antes também não tinha deputados que se passavam o tratoraço em direitos fundamentais, em direitos que são inalienáveis. É preciso ter coragem em pautar, em 7 horas de discussão aqui também, pautas emergenciais. Aqueles que atacam a democracia, nós até podemos não dizer nada, mas na história haverá sinais. E o que estamos votando aqui hoje, caro companheiro Patrus Ananias, é muito mais grave, porque tem coisas que vai servir como consequência para essa geração de hoje. Para pessoas que são de esquerda, de direita, mas vocês nem sabem como os filhos de vocês, o neto de vocês, os bisnetos de vocês, os tataranetos de vocês, compromete a geração futura. Porque nesse momento não está se tentando fazer uma alteração somente que impacta a geração do hoje. Irá impactar a geração do amanhã. Vocês falaram, será que vocês pensam que vão ficar eternamente no poder? Eu que devolvo a pergunta para vocês. O seu terno não será eterno. É preciso pensar numa democracia que não machuca, uma democracia que não fere, uma democracia atemporal, porque tem temporalidade essa democracia que vocês estão discutindo. Uma democracia que não seja permissiva com a violação de direito. Estamos aqui nessa tarde de hoje, quando já discutimos a tentativa da separação de poderes. Nesse momento, respeitar os 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas é preciso respeitar o poder permanente. E sabe qual é o poder permanente? É o povo, é a sociedade. Podemos ter um mandato, podemos ter 2, 3, 8, 10, enquanto melhores deputados e conseguir ser reeleito. Mas o poder mais permanente é o povo. E quando o povo se revolta, também, quando não se sente representado por aqueles que fazem leis, nós até podemos não ganhar em maioria. Mas assim como diz Darcy Ribeiro, tentei ajudar os pobres, fracassei. Tentei salvar os indígenas, fracassei. Mas eu detestaria estar do lado de quem acha que ganhou. Porque ganhar não é uma queda de braço, onde as pessoas acham que tem mais força. Assim quando no Congresso Nacional, quando se tem mais voto. Ganhar é uma proposta que não comprometa o futuro do país. Nós já vivenciamos um país que foi cravado as cicatrizes históricas de um Brasil que começou por nós e tem lugar para tanta gente, assim como nós também compreendemos a importância da história. Aqueles que tentaram atacar a democracia e depredar também patrimônio histórico, material e imaterial, não reconhecem a memória daqueles que nem tiveram oportunidade de ser eleito pelo voto, mas que naquele momento também já se fazia uma luta do lado de fora. Como não reconhecer um Brasil histórico e um Brasil do presente? Supremo Tribunal Federal, que é a casa que guarda direito. Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Queria ver uma história mais recente, onde parlamentares do futuro também se reunissem, no dia de hoje, para votar projetos emergenciais. Vocês acham que em plena crise climática, quando o Brasil vivencia uma cortina de fumaça ambiental e não tem dinheiro que paga? Porque assim como atinge o filho das pessoas mais pobres, atinge o filho de vocês. Vocês levam para o hospital, levam para o oxigênio, mas vai chegar uma hora também que não vai existir oxigênio, não vai ter como comprar respiração. Nesse dia de hoje, o que está sendo votado aqui, por muitas vezes as pessoas de casa ainda não compreenderam. Porque além do problema de análise jurídica, tem um problema de linguagem. Por muitas vezes as pessoas falam aqui, foram repetidas várias vezes, que não é a favor da ditadura, que não é a favor de atos antidemocráticos, mas anda junto e escolhe um lado. E para quem escolhe um lado, aquela frase nunca fez tanto sentido. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não defender a ditadura, não defender atos antidemocráticos, mas escolher um lado para estar nesse momento. O Brasil, nessa tarde de hoje, nessa comissão que já está quase esvaziada, está dando coro, mas de maneira não presencial, onlinemente, uma matéria tão importante para o Brasil. Queríamos estar aqui votando? Eu queria. Eu não tenho problema com esquerda, com direita, mas nós temos problema com a indiferença que mata aqueles que mais precisam. Nós compreendemos que vivenciamos um Brasil da pluralidade, onde cada um pensa de maneira diferente. Mas por que não se vota pautas também que não é pautas violentas e que é pautas emergentes de um Brasil tão profundo como vem vivenciando nesse momento? Para finalizar, mais uma vez, essa pauta de hoje, que o Brasil, na casa mais vigiada do Brasil, que muita gente pensa que é Big Brother, mas a casa mais vigiada do Brasil, que essa casa, aonde se vota leis, está votando aqui hoje um projeto de necropolítica, que decide quem vai viver, quem vai morrer. E não é morrer dando um tiro. É porque há vários jeitos de matar. Quando se arranca direito, também se mata. É necrodemocracia.
porque não é sobre o direito à maioria, mas é um direito de escutar aqueles que são menos favorecidos e não têm maioria em voto. É necrojustiça, porque para uma sociedade ser justa não pode reproduzir as desigualdades históricas. É necro meio ambiente, porque não se vota com a mesma urgência nessa casa, assim como vota pautas de interesse político e pautas de interesse para a presidência dessa casa que se avizinha. Por fim, queremos caminhar para um Brasil que aprimore a democracia, que aprimore ao acesso à justiça. Porque se não é o direito, a justiça que garante a luta, é com muita luta que vamos garantir a justiça e o direito. Muito obrigada, presidenta. Primeiro que a questão aqui não é moral, de coragem ou covardia. É de visão da Constituição, de valores republicanos, do processo político nacional. Querer colocar nesse plano, portanto, todo mundo que durante mais de 7 horas se opôs ao pacote anti-STF é covarde, e os vitoriosos são os corajosos, os heróis da pátria, é deturpar, né, a função legislativa e o que a gente está fazendo aqui desde hoje cedo. Nós estamos aqui em defesa do artigo 2º da Constituição. Harmônicos e independentes entre si são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a nossa convicção é que nenhuma dessas duas PECs aprovadas, e esse projeto que amplia os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, e esse agora, que é quase repetição do anterior, acrescentando o direito de recurso ao presidente do Senado, caso o processo pedido ali de revisão não prospere, é continuação e é uma questão de interpretação. A nossa visão é de que isso não altera fundamentalmente eventuais arbítrios do Superior Tribunal Federal, que essa ânsia aí de vingança tem a ver, sim, com a posição correta do Supremo no combate à tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, com os seus desdobramentos todos desde meados do ano de 2022, e que não ajudam a ordem jurídica e interferem, inclusive, no poder de cada instância da República de se autorregular. É evidente que o nosso entendimento é que um diálogo aberto, franco, forte, com a força que o Congresso já tem com o Judiciário, seria muito mais proveitoso, muito mais eficaz. Por isso estamos aqui nessa posição, que é a continuidade, a exaustão do direito de obstrução. Obrigado, presidente. É bom ouvir o deputado Gilson Marques, porque ele assume que estão reduzindo o poder do Supremo Tribunal Federal. Então é aqui uma confissão pública de que o objetivo é restringir as ações do Supremo Tribunal Federal. O que garante o equilíbrio é o sistema de pesos e contrafreios. Para que a gente tenha esse equilíbrio, um poder não pode ser superior ao outro. Então, volto a dizer, o que se quer aqui com essas medidas inconstitucionais é dar ao Legislativo um poder superior para desequilibrar o sistema de freios e contrapesos. E aí nós temos, sim, efetivamente, a tentativa de uma ditadura do Legislativo. E olha que eu sou defensor do Legislativo, faço parte dele com muito orgulho, mas o Legislativo não pode tudo. Se o Supremo Tribunal, se o Judiciário não pode tudo, nem o Legislativo. Outra coisa importante a dizer, quando se pretende ampliar de forma genérica esta lista, onde cabe tudo. A lista que o projeto de lei propõe, ela vai, na prática, inibir as ações da Suprema Corte do nosso país. Vai reduzir poder, como disse o deputado Gilson Marques, e vai, na prática, ser um ataque ao Supremo Tribunal Federal e uma ameaça à democracia. Quem perde uma aprovação dessas matérias concatenadas, você que está nos ouvindo em casa, porque nós estamos aqui desde as 10 da manhã, já são 18 horas e 32 minutos, portanto, nós estamos há mais de 8 horas discutindo matérias que têm um único alvo, a Suprema Corte do nosso país. Por isso, eu acolho aqui a proposta do deputado Chico Alencar. Hoje é o dia da vingança ou da revanche, como preferirem. Ou da vingança ou da revanche. Como preferirem, porque na prática é uma tentativa de silenciar um poder constituído que é o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Portanto, nós vamos orientar não à matéria, vamos votar não e, se caso esta proposta prosperar no Congresso Nacional, o que nós achamos muito difícil, porque ainda nós teremos um longo caminho
até a apreciação final desta matéria, que infelizmente está sendo aprovada aqui nesta comissão, como foram aprovadas, eu já falei aqui, a PEC 8, a PEC 28, o PL 4754 e este PL 658, todos flagrantemente inconstitucionais, se caso isso ocorrer, o que nós achamos difícil na atual conjuntura do Congresso e do plenário, certamente essas medidas todas cairão. Todas cairão. E volto a dizer, quem determina a constitucionalidade de uma matéria não é a maioria. A maioria pode aprovar. Aliás, pode não. A maioria aprova. Ou a maioria rejeita. É assim na democracia. Ou a maioria aprova, ou a maioria rejeita. Mas quem determina se uma matéria é constitucional ou não, não é a maioria que aprova, não é a maioria que rejeita. Quem determina é a Constituição Federal do nosso país, a nossa Carta Magna. Muito obrigado. Deputada Érica, para discutir. Presidente, nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã, enfrentando uma pauta que é uma pauta que busca acossar e busca, num sentimento que é um misto de vingança e talvez até de desespero, tentar ferir o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos as proposições, tanto a questão da decisão monocrática, como, ao mesmo tempo, o projeto que assegura a possibilidade da Câmara ou do Congresso rever as decisões do próprio Supremo, a partir da relação de forças que está posta aqui, que é um verdadeiro absurdo do ponto de vista da independência dos poderes. Nós temos cláusulas pétreas, que muitas vezes são feridas. Cláusulas dos direitos e garantias individuais, e, em particular, na tarde de hoje, nós vamos ver um rol de projetos que buscam cessear a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu me pergunto que raiva que se tem com relação ao Supremo Tribunal Federal. Talvez porque o Supremo tenha assegurado o Estado democrático de direito. Talvez porque o Supremo tenha se posicionado em vários momentos para punir os que, de forma absolutamente inadmissível e criminosa, efetivaram vários atos de vandalismo, mas, para além disso, estavam sendo, talvez, alguns utilizados, outros utilizando os demais, construindo um rompimento democrático nesse país. Aliás, a extrema-direita, eu já vi aqui o então deputado, e que foi presidente da República, hoje está inelegível, com vários crimes, respondendo a várias denúncias, inclusive de roubar joias, defendendo um torturador, fazendo homenagem a um torturador, reconhecidamente torturador, dizendo, e já disse, este mesmo ex-presidente, que deveria ter se matado mais. E faz, inclusive, uma ode à atuação estadunidense no sentido de dizimar os povos indígenas naquele país. Então, portanto, nós estamos aqui enfrentando uma tentativa de golpe continuado, de que este parlamento possa estar cesseando um outro poder que tem sido fundamental para assegurar o Estado democrático de direito. Eles diziam que quando o Supremo Tribunal Federal enfrentou um dos mais ricos homens de todo o planeta, que achava que suas redes sociais poderiam, de forma impune, estabelecer toda sorte de ataques à democracia e ali ser uma profusora de mentiras, negando inclusive a própria realidade, eles diziam que aí sim, agora vai se derrotar o Supremo. Mas o que nós vimos é que venceu a soberania deste país. Porque aqui nós vimos aplausos para uma pessoa que dizia que não ia acatar decisões judiciais. Não ia acatar. E eles aplaudiam. E diziam, vai enfrentar um dos homens mais ricos do planeta? Seguramente não. Então foi se acumulando um processo de profundo rancor à atuação do Supremo Tribunal Federal. Várias vezes, o Supremo Tribunal Federal, ao ver a inércia e a omissão do Legislativo em assumir a concretude ou a concretização de princípios constitucionais, foi encarado com muito rancor e com muita raiva. Aliás, a política, em grande medida, foi capturada pelo ódio e capturada também pela própria mentira. Então, nós vimos isso no dia de hoje. Foram 4 proposições que tinham todos o mesmo sentido. Aliás, parte dessa discussão que estamos fazendo, deste projeto, já está prevista no projeto anterior, para que você possa ampliar a atuação ou os possíveis crimes ou abusos a serem cometidos pelo Supremo para empoderar o Poder Legislativo. A utilização, em verdade, isso não é um fortalecimento do Poder Legislativo. É uma tentativa de utilizar o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo possa assegurar e ser um instrumento para a destruição daqueles que, ou a destruição, ou o cesseamento de órgãos que estão
comprometidos com o Estado Democrático de Direito e guardando a própria Constituição. É como se quisesse usurpar. Aí sim, é a função de usurpar as responsabilidades de outro poder que está posta aqui sobre o argumento de que os nossos poderes estão sendo usurpados. Então, portanto, nós estamos vivenciando aqui mais uma falácia que se construiu em mais uma tentativa de golpe, que se construiu ou se concretiza através destas proposições. Nós estamos aqui com a tentativa de mudar o rito de processos do impeachment para que se possa ter condições mais favoráveis para que, independente de qualquer avaliação técnica, porque não tem avaliação técnica aqui. Nós não vimos nenhum dos que defendem estas proposições pautarem os seus discursos a partir do que seria a construção técnica necessária para que você possa fazer um equilíbrio acerca do conjunto dos poderes. Aqui você está eliminando os freios e contrapesos, que são fundamentais como instrumentos, freios e contrapesos, fundamentais como instrumentos para se consolidar uma democracia ainda em construção e muito ameaçada. Nós vimos aqui uma minuta. O Brasil assistiu uma minuta de golpe. O Brasil assistiu uma minuta de golpe. Assistiu e ouviu representantes do governo anterior, generais, que ali estavam descaracterizando, ferindo, ofendendo com palavras de baixo calão, inclusive, os representantes das Forças Armadas que se negavam a fazer parte desta aventura golpista que se buscou construir e que o então presidente da República, de forma assim covarde, e vamos dizer, a covardia de fugir do país, de sair do país, dizendo que havia um pressentimento de que algo poderia acontecer. Articula o golpe, estimula que as pessoas estejam na frente dos quartéis, exigindo intervenção militar, ou seja, exigindo um golpe com financiamentos, com uma série de ações para estimular este procedimento e essas investidas contra a democracia e sai do país sabendo o que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Aliás, na véspera do Natal, foi descoberto que um caminhão cheio de bombas que seria utilizado para explodir o Palácio, ou explodir o aeroporto de Brasília. E ali eu me pergunto, que sanha é essa que acha que é mais importante manter uma extrema-direita que trouxe o Brasil de volta para a fome, que assumiu e estufou o peito cheio de misoginia, cheio de racismo, cheio de sexismo, cheio de LGBTfobia e colocou uma faixa presidencial, que a defesa deste modelo, que foi derrotado pelo povo brasileiro, supera qualquer tentativa de romper com a impunidade. Fazem aqui apelos, mas aqui não se diz que eles querem dar impunidade para todas as pessoas que atentaram contra a democracia e que tentaram destruir literalmente os três poderes da República. Portanto, nós estamos vivenciando no dia de hoje um dia muito trágico para a história desta comissão, que é um dia de se tentar aprovar estas proposições todas com os canhões antidemocráticos, com os canhões do golpe apontados para o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós estamos aqui para defender o Estado Democrático de Direito, para dizer que este país não suportará e não permitirá mais um golpe, para dizer que os golpes disfarçados, que os golpes que se apresentam através de proposições parlamentares ou os golpes literais dos tanques que estiveram aqui quando esta casa estava decidindo acerca do voto impresso. Havia tanques na porta do Congresso Nacional. Por isso nós somos contra esta proposição, porque o Estado Democrático de Direito precisa ser preservado, porque as cláusulas pétreas, foi o desejo do próprio Constituinte, as cláusulas pétreas não podem ser objetos de emendas constitucionais. Somos contra a proposição e seguiremos. Como sempre, faz parte da nossa história, deputado Patrus, deputado Chico Alencar, deputado Helder Salamão e tantos outros que lutaram de forma muito firme e corajosa contra a ditadura militar e que continuam lutando contra todas as formas de golpe que querem atentar, ferir e calar o povo brasileiro e a sua vontade, que é bom lembrar, será sempre, sempre, sempre soberana. Deputado Alain, infelizmente o senhor abaixou muito o nível. Asneira é próprio de asnos, e não tem nenhum asno aqui. Tem pessoas com posições divergentes. E acampamento em frente a quartéis. Tentativa de explodir um caminhão no aeroporto JK. Minuta de golpe. E a invasão, depredação e saque dos prédios dos três poderes não é narrativa, é fato real, concreto. Vossa Excelência perguntou o que significa a Constituição da República Federativa do Brasil. Para mim significa muito. Eu fui um dos 15 milhões de signatários, jovem ainda, de emendas populares.
à Constituinte. Eu fui um dos convidados, porque participava de um movimento social muito pujante no meu estado do Rio de Janeiro, movimento comunitário, para debater aqui propostas de moradia a serem incorporadas à Constituição em elaboração, ladeado por Delfim Neto de um lado e Vladimir Palmeira de outro. Posições antagônicas, mas de debate de alto nível, que a gente de alguma forma hoje aqui manteve. Não teve nenhum desbordamento, ninguém falou que ouviu asneira, ninguém disse que o ouvido não é latrina. Que pequenez, que coisa medíocre, isso é muito ruim. A gente, aliás, acaba encerrando essa tarde e noite dessa forma melancólica. E não queremos fazer acordo para mais uma sessão hoje de pauta mais consensual possível. O pessoal não concorda com isso e encaminha o não a essa proposta. Eu já nem sei se eu estou encaminhando. Eu penso que tem que se manter o debate de ideias. O debate de ideias. O debate de ideias pressupõe o respeito. Respeito às diferenças, que é um poder plural. E aqui se diz que se quer valorizar o próprio poder legislativo e se utiliza esse termos agressivos, ofensivos, rebaixando o debate político, que é a essência do próprio parlamento. O parlamento, ele é um poder, eu repito, plural. E aqui é um debate de ideias, ou deveria ser. A política não pode ser capturada e ser aprisionada por esse tipo de agressão, de ofensa. Não pode ser capturada e aprisionada pelo ódio e pelas próprias mentiras. Aqui, se questionar que houve uma tentativa de atentado, de explodir o aeroporto de Brasília e achar que isso é coisa menor, que isso é uma narrativa que não deveria ser consolidada, a Polícia Civil do Distrito Federal que descobriu esse atentado. E o rapaz que foi preso, o criminoso, ele confessou. E disse, inclusive, que adquiriu as bombas em no acampamento. Aqui se dizer que roubos de joias não aconteceram é tentar duvidar da inteligência e de uma memória que se busca apagar. Porque todos os dias há uma tentativa de apagar a memória. A memória do Brasil da fome, a memória do Brasil de mais de 700 mil pessoas que morreram e muitas poderiam estar vivas, a memória de quem tripudiou das vacinas e estimulou a não vacinação. Aqui se busca atentar contra a memória do povo brasileiro que assistiu. Todas as casas viram o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. Todo mundo viu que havia uma bula, havia um plano de golpe. E que o então presidente da República, hoje inelegível, acusado dentre tantos crimes de roubar joias, este presidente da República, à época, organizou uma reunião com representantes de vários países para questionar o sistema eleitoral, que é o mesmo sistema eleitoral destas eleições deste ano e que não houve qualquer tipo de questionamento. Então, portanto, vamos libertar o exercício da política, do ódio e da própria mentira. E vamos aqui trabalhar na construção harmoniosa dos poderes, e não na tentativa de cercear, de ameaçar, de intimidar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na impossibilidade de efetivar o golpe, inclusive por ação do Supremo, se busca calar o Supremo. Não, a maioria vai votar contra essa proposição. Está absolutamente nítido. E, aliás, faz questão de esconder que esta é uma pauta que foi construída porque o Supremo enfrentou as fake news, enfrentou o grande dono do X, que os bolsonaristas diziam que iria derrotar o próprio Supremo, e que foi derrotado na sua tentativa de romper a soberania nacional e desrespeitar o Brasil. Porque a soberania nacional ela é enxovalhada por aqueles que acham que é natural e que batem palmas para um presidente fazer continência para a bandeira estadunidense. Então, portanto, nós somos contra esta proposição, uma proposição genérica, que tudo cabe dentro dela. Ao mesmo tempo, você tem uma lógica casuística, porque é para responder ao Supremo, para calar o Supremo, porque o Supremo é... Como orienta o governo? O governo vota contrário a esta proposição. E eu acho muito interessante, porque aqui já foi dito. Não, porque eles votaram ou tiveram posições, o Supremo teve posições contra as nossas posições. Tentaram, inclusive, um ato que é legítimo, que se faça atos pacíficos, atos que possam expressar opiniões, na tentativa de pressionar também o presidente do Senado. Porque querem, de toda sorte, construir as condições para o golpe. São náufragos no mar da democracia, agarrado a destroços de um palanque eleitoral que foi derrotado pelo povo brasileiro. Foi derrotado. Como eles não respeitam o processo democrático e o resultado eleitoral, buscam de todas as formas estar aqui utilizando esta comissão e esta Câmara para poder cessear